noite, meu povo lindo, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão por aí? Aqui tá muito frio, né, pastor? Está aqui quentinho, eu espero que você também esteja bem quentinho daí de onde você estiver nos assistindo. Estamos iniciando mais um podcast, mais uma história de fé e inspiração. Na verdade, mais uma história não, né? Vamos dar continuidade na história que já se iniciou há algumas semanas atrás. Aleluia. Você que tá aí ligadinho, já começa a compartilhar, já começa a chamar os amigos, a tia, tio, chama todo mundo, porque hoje tem história nova, né, pastor? Vai dar continuidade. Pensa. Será que nós conseguimos hoje, pastor? Sei não, ainda tem alguma segunda-feira aí. Temos, né? Temos mais duas aí pela frente. Também aí. Gente, olha, eu tenho certeza que hoje sai o início, o meio e o término do jejum, porque o pastor Wesley vai nos ensinar. Ele começou 2 semanas e a gente não conseguiu finalizar, né? Como que é o verdadeiro jejum, o jejum que o Senhor verdadeiramente recebe, né, pastor? Dá boa noite pra esse povo aí, pastor Wesley, vai. Paz do Senhor Jesus, boa noite, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, aonde você estiver, que a graça de Deus Amém. te alcance em nome de Jesus. Bora, simbora, compartilha aí, viu? Glória a Deus. Pastor Wesley contou muito nessas 2 semanas que ele esteve aqui com a gente, né, a respeito da história, do que Deus fez na vida dele. Glória. Nós temos aprendido bastante, eu mais ainda, porque às vezes eu acho que eu tenho problema, e quando eu me deparo com a história do pastor Wesley, eu vejo que problema nenhum eu tenho na minha vida, viu, pastor? E o povo lá também tá aprendendo que problema nenhum a gente tá passando. Mas antes de nós darmos, né, continuidade nessa história, que ele vai continuar e vai concluir o que Deus fez na vida dele, eu queria, pastor, que de primeira mão o senhor nos ensinasse a fazer o verdadeiro jejum, que senão o povo vai me matar. Porque a gente começa, daí sai, foge da história e acaba que, então assim, você que quer saber fazer o verdadeiro jejum, porque tem gente que faz jejum comendo, nunca vi isso. Tem gente que faz jejum bebendo água, também bom, mas enfim, pastor, o Senhor explica pra nós como é que funciona o verdadeiro jejum. É que o pessoal, eles são ensinados de várias maneiras. Tem gente que faz jejum aí de Coca-Cola, eu não bebo Coca-Cola. Mas aí não é eu como de propósito. tudo, mas aí eu só diz que é um jejum de Coca-Cola e tal. Só que é de acordo com que eles vão aprendendo. Só que a palavra, quando você fala jejum, você fala se abster-se de alimento. Então tudo que é alimento você tem que se abster. Então, mas aí tem pessoas que se apoiam nessa palavra, abster-se de alimentos, e focam no líquido. E aí? O que o senhor tem a dizer para nós referente a isso? O líquido é um alimento. É? A água é um alimento. Sério? Sim, se você não bebe água, você morre. Seu rim para, já era. Você precisa da água. E biblicamente falando, qual é o jejum que o senhor aceita? Em Isaías 58 nos diz que não adianta você estar jejuando, passar fome, tremendo que nem vara de bambu, e você não ajudar o seu próximo, e você não ver a causa do injustiçado, das pessoas que estão oprimidas, das pessoas que estão subjugadas. Se você faz um jejum, mas é em prol de algo que você quer, eu vou jejuar porque eu quero comprar um carro, eu vou jejuar porque eu quero comprar uma casa. O jejum nada mais é que você se preparando para se aproximar de Deus. Então não é para você, para algo seu, para você. Não é para ter uma intimidade maior com o Senhor. Exatamente. É isso? Esse é o foco do verdadeiro quando jejum. Quando você tem algo, olha que interessante, quando você se aproxima mais de Deus, o que é que Jesus disse claramente? Que para ser seguidor dele, o que nós temos que fazer? Negarmos a nós mesmos, largarmos e abandonar nossos próprios interesses. Como é que eu vou jejuar em cima do meu próprio interesse? Meu Deus! Se Jesus falou que para seguir ele eu tenho que largar o meu próprio interesse. Quando você for se aproximar de Deus, já não interessa mais o que você quer, o que Deus quer. Então você vai se aproximar de Deus para ouvir de Deus as instruções que Ele quer para a tua vida, não aquilo que você quer. Então quem faz jejum com o objetivo de alcançar algo para si próprio já está perdendo. Às vezes acontece aleatoriamente, eles acham que foi aquilo ali que aconteceu. Não, porque eu jejuei, Deus me respondeu. Não, o sol nasce para todos.
tanto para os É bons verdade, como porque eu para já os ouvi maus. isso mesmo. Já Entendeu? ouvi Então isso. eles vão se apoiando e vai ensinar para outros. Não, eu jejuei por esta causa e aconteceu isso e aconteceu aquilo, só que o jejum nada mais é que a modificação da sua carne e a aproximação do seu espírito com o Espírito de Deus. Então você tem que se desfazer do seu eu, para se aproximar de Deus, para ouvir de Deus aquilo que Ele tem. Então, quando você se disponibiliza para fazer um jejum, o seu foco, o seu objetivo tem que ser esse. Senhor, estou te apresentando o jejum para eu me aproximar mais de ti, é isso? Exatamente, com certeza. Pegou aí, você que tá ligadinho, é assim que funciona o jejum. E aí, quando entra no jejum, pastor, tem uma hora específica, daí vai de você, do que você suporta ou não, como é que funciona? O jejum, se você for analisar o jejum na Bíblia, os homens que jejuaram, até para você jejuar você tem que ser levado pelo Espírito, não é algo seu. Então não é quando você quer, você determina. E é aí que mora o problema. Meu Deus. Quando você é guiado pelos seus próprios interesses, dificilmente você vai conseguir cumprir aquilo. E como é que faz então, pastor? Segue a Bíblia, sejam guiados pelo Espírito de Deus, Efésios. Quem foi que levou Jesus para jejuar lá no deserto? Foi Jesus que quis lá. Na África, esses tempos agora, morreram bastante pessoas, mais de 100, porque se enfiaram numa mata e foram querer fazer 40 dias de jejum no ministério na África. É mesmo? E muita gente morreu dentro desses 40 dias, tentando fazer o propósito de jejum que Jesus fez. Mas o que acontece? Não funciona assim. Quem foi que levou Jesus para o deserto para ficar 40 dias? Quem foi que mandou Moisés subir para o monte e ficou lá 40 dias lá em cima na montanha? Se nós analisarmos a palavra de Deus, você vai ver que os homens que adentraram a essa vida, não foi uma questão de eu querer, é o Espírito que tem que te levar. Se o Espírito não te levar, você está por conta própria. E aí pode acarretar o que? Problemas estomacal, e aí você vai culpar quem? Deus? Meu Deus. Ah, Deus, eu jejuei, e aí quando você for no médico lá, o médico vai falar, você contraiu uma gastrite. Você teve um problema no estômago porque muito tempo sem alimento, sem água, sem nada, e aí? Aí você vai culpar quem? A igreja, o ministério? Então não é qualquer pessoa que pode aplicar, né? Eu vou dizer assim, o jejum. Você, é que nem o senhor acabou de dizer, você tem que ser guiado. Então, o próprio Espírito Santo tem que falar com você. Ele vai te levar a isso aí. Vai te impulsionar. Exatamente. O que Jesus... Eles foram perguntar para Jesus, por que os discípulos de João jejuam, os fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuam? Jesus passou 40 dias, começou o ministério, ele não poderia fazer igual o outro, falou assim, eu comecei o meu ministério no 40 dias de jejum, para vocês começarem a pregar aos meus discípulos, então vocês vão ter que jejuar? Ele falou isso? Não. Quando foram perguntar por que os seus discípulos não jejuam, ele falou claramente, não se pode remendar um pano velho num pano novo. Não se pode colocar um vinho novo em um odre velho. Vai estourar, vai rasgar o pano. Jesus estava falando que vocês precisam ser restaurados, vocês precisam ser transformados. E as pessoas não entendem isso. Hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas em fazer a obra. Vou fazer a obra, vou fazer a obra. Eu lamento lhe dizer que você não faz nada. Perdendo tempo. Porque quem faz é Deus. Se a Bíblia diz assim, sejam guiados pelo Espírito de Deus, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que nós nem sabemos como convém orar, mas é o Espírito que nos dá a palavra de oração. Já aconteceu várias vezes, você observa isso na Bíblia, já aconteceu comigo, talvez já aconteceu com você não percebeu. Mas eu vou só lembrar você um pouco aqui sobre esse direcionamento. Às vezes levaram já Jesus uma pessoa que não falava, tinha complicação na língua e tal. O que Jesus fez? Repreendeu o demônio saiu, tá entendendo? E aí o homem começou a falar, não era uma doença. Às vezes você chega num lugar onde o problema é uma coisa que te falaram, te contaram, mas quando você chega lá, o Espírito fala para você, ore, repreenda que é um demônio. Repreenda isso, abençoe, entendeu? Na direção do Espírito, não é aquilo que você quer, não é de acordo com aquilo que você está vendo,
Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E a fé leva você a enxergar por meio do Espírito. Mas para você ser guiado pelo Espírito, você tem que estar fazendo o que, pastor Wesley? Aí vai voltar atrás, aí vai voltar o início da conversão da pessoa. Você ouve a palavra. Certo. Quando você ouvir a palavra, você tem que receber a fé, e a fé vem de Deus, para que você não faça coisa errada, e a fé que você recebe vai levar você ao entendimento, você vai se converter, se arrepender dos seus pecados, aí você é batizado, e então receberá o Espírito Santo. Porque se a fé não for dada por meio de ouvir a palavra, você não vai crer, você não se arrepende. Não há arrependimento. Aí é o remorso, né? É o remorso, é uma farsa, né? É por isso que Jesus fala, vocês são hipócritas. O que é isso? Vocês são se arrepende atores. Assim, momentaneamente, mas depois volta a praticar. Então não houve arrependimento. Exatamente, é uma atuação, você está atuando. Tá entendendo? Então isso acontece muito no dia a dia. Aí o que acontece? Como é que eles vão receber do Espírito para que o Espírito venha direcioná-los? Se não houve uma convenção, se não houve a entrega da fé, se quando ouviu a palavra não entrou, não há entendimento, eles entendem do jeito deles, tá entendendo? E aí como é que eles vão ser direcionados pelo Espírito para poder entrar neste nível, para poder e começar a fazer a obra? Então, o seu aconselhamento para quem quer e pretende fazer o jejum, primeiramente, ouça a palavra de Deus. E se converta. E se arrependa. Exatamente. Dos seus pecados. Porque ou seja, abandona a prática do pecado. Exatamente. Né? Se não acontecer isso, você vai andar de acordo com os seus propósitos. A partir do momento que acontecer esses processos que o senhor acabou de dizer, ou seja, se converteu, se arrependeu e está ouvindo a palavra de Deus. Aí, através da oração, que é o momento que nós temos de intimidade com o Senhor, aí vai começando a vir aquele desejo. Exatamente. Porque é aquilo que a gente fala, né? O que mais a gente alimenta é o que mais vai prevalecer sobre as nossas vidas, né? Por exemplo, quando as pessoas elas vão orar, na oração delas, se elas não tiverem um direcionamento, elas vão orar sobre aquilo que elas querem. Entendeu? Elas vão pedir o que elas querem. Isso é interessante porque houve uma pergunta, né, de uma das nossas ouvintes que queria falar acerca da oração. Qual é a oração que o Senhor recebe? Né? A oração que o Senhor recebe é aquela que você, por meio da palavra, é direcionado. Então você não deve orar. As pessoas se preocupam muito em orar ao invés de ler a Bíblia. Verdade. A Bíblia, a palavra de Deus, vai te dar a palavra de oração. Ou seja, é muito mais importante você ler do que já ir orar. Porque dentro da palavra, por exemplo, se você acorda de manhã e tem o costume de orar, sim, e depois ler, isso. Muda isso. Eu sou uma dessas. Leia, e aí dentro da sua leitura, você vai entender qual é o caminho que você deve orar. Por exemplo, você está lendo e você vê a história de Saul e Samuel, a desobediência de Saul. O que aconteceu? A desobediência de Saul levou ele a perder o trono. Foi. Quando você termina de orar, você deve fazer o próprio Espírito vai te dar ali uma clareza sobre aquilo que está acontecendo e aquilo que você vai orar. Eu vi o que aconteceu com Saul através da desobediência. Então, qual é a minha oração? Senhor, dá-me graça para mim não desobedecer, para mim não receber as consequências como Saul recebeu. Top. Então, o que acontece? Você vai através da palavra, a isso sim, pela palavra de Deus. E quem é a palavra? O próprio Jesus. Exatamente. Cristo e a palavra são um. Então, quer dizer, quando você está orando de acordo com a palavra, você está orando segundo a vontade de Deus, direcionado pelo Espírito. Aí as coisas ficam tudo mais fácil. E aí, nessa sequência, é natural que você vai sentir vontade e desejo de se aproximar cada vez mais de Deus. E aí é onde o Espírito Santo vai te conduzir, te guiar para fazer aí isso. Entra sobre o tempo. Quem foi que determinou o tempo para Jesus estar ali 40 dias. Foi o próprio Deus, não foi? Exatamente. E quem é que determina o tempo das pessoas jejuar? Eu vou jejuar tantas horas, eu vou jejuar isso, eu vou jejuar quando a gente, tá vendo aí? Olha só como a gente falha, né? Eu falo muito isso, a gente peca por falta de conhecimento, porque do nada a gente, eu vou e faço, e aí é onde muitas pessoas acabam se frustrando, porque, eu vou começar um jejum hoje, mas não está preparada, aí não consegue
fazer, não tem êxito, aí ele entrega fica frustrado. antes do horário, isso quando entrega, porque quando não entrega e já comeu, aí lembrou que estava fazendo jejum, né? É que na verdade sem o sistema, a direção de Deus está fazendo um regime. Meu como Deus, os artistas. meu Entendeu? Deus. Os artistas fazem o jejum intermitente lá, é a mesma coisa. Então, se você tá tendo, né, esse comportamento a partir de hoje, abra a tua mente, aprenda, né, de Deus através aqui da vida do nosso pastor Wesley e vamos começar a fazer o certo, né? Vamos começar a buscar a palavra do Senhor, porque é ela que vai nos orientando passo a passo o que devemos fazer para nos aproximar mais de Deus, né, Por pastor? exemplo, eu vou jejuar por conta própria. Certo. Mas aí eu tenho raiva de você me fez algo e eu não consegui perdoar. Do que adiantou? Mas eu vou jejuar, Meu porque eu falei na igreja, eu vou ficar tantas horas de jejum. E tem gente que faz jejum para essa finalidade. Exatamente. Só que acontece, se eu não consigo perdoar o meu irmão, olha o que ensina Jesus no Pai Nosso. Se você perdoar aqueles que ofendeu, Deus o perdoará. Mas se você não perdoar, você não é perdoado. E como é que você vai ser atendido se você não consegue perdoar o seu próximo? Então tem uma série de fatores para você chegar àquela situação ali. Não é chegar e falar assim, não, eu quero fazer, eu vou jejuar porque Deus vai me dar poder. Eu vivi a vida inteira jejuando atrás de poder e não arrumava era nada. Ficava só o palito e nada. Quando eu parei com isso, que eu comecei a olhar para outro caminho, falando, seja feita a tua vontade, olha aí. Aí eu entro no Pai Nosso sem você perceber, você começa a adentrar a palavra, sem você perceber, não, seja feita a vontade de Deus. Se Ele quiser me dar, tudo bem. Se não quiser, tudo bem. E aí eu comecei a ler, comecei a entrar, comecei a perdoar, a fazer as coisas, e as coisas começaram a fluir. Quando eu fui ver, o Espírito de Deus já estava envolvido. Então o primeiro passo é você estudar a palavra, em oração, pedir para Deus, né, te libertar daquilo que te impede de aproximar Ele, que no caso a mágoa, o perdão, o ressentimento. Depois que você for liberto de tudo isso, porque você vai olhar para a pessoa e não vai ter mais aquele sentimento, né, aquela angústia, que é um negócio estranho, né? Eu já senti isso, eu sei como é que é. E aí quando você vê que não tem mais, aí sim você vai ver que vai ser mais fácil o processo. Você vai sentir. Tem pessoas que fica mais leve até, né? As pessoas fazem as coisas e eles não vêem nada de diferente. Por que eles não vêem nada de diferente? Não vê nada. Todas as vezes que você for meditar, abre-se uma porta para a revelação de Deus. E para meditar a palavra, pastor, outra pergunta também que me fizeram. É eu simplesmente pegar a Bíblia e abrir, e ali o que saiu é o que Deus quer falar comigo ou não? Como que é o processo? Tem pessoas que vai querer ler só o que eles querem, né? Coisa boa, né? Então. Você deve ler a Bíblia em diversos lugares, entendeu? Diversos Como é que capítulos. o senhor faz para ler a Bíblia? O senhor lê do começo, do meio, do fim? Não, abre eu procuro ler. Se você está iniciando agora, procure lá de Mateus em diante. Não fica com aquele negócio de eu quero ler a Bíblia toda. Quando você terminar o capítulo todinho, você não sabe o que você leu no primeiro versículo. Então começa a ler por passagem. Por passagem. Você leia e vá para um canto. E outra, antes de você ler a Bíblia, peça perdão a Deus, perdoe seu irmão. Não adianta você ler a Bíblia com raiva, não adianta você ler a Bíblia com mágoa, que não vai arrumar nada. É que nem você está lendo um gibi. Olha aí, tá entendendo? Um jornal, um livro qualquer. Por isso que muita gente não entende, né? Fala que lê, não está entendendo bulufas. Porque está com a mente perturbada, né, pastor? Sim, porque a Bíblia não é um livro comum, a Bíblia é um livro. E dentro desse livro tem outras portas. É uma porta que dentro dela tem outras portas. Você não consegue achar nenhuma porta se você não conseguir adentrar ela certo. É que nem um código. Você precisa se desprender de tudo que é desse mundo, toda a mágoa, tudo. Aí você vai para um canto onde um canto mais sossegado. Se você tem um canto sossegado na sua casa, ou a varanda, ou no meio da natureza, vá para lá e começa a recitar a passagem. Não é para você ler o capítulo. Às vezes tem um capítulo que tem 5 passagens. Sim. Esquece isso aí, meu irmão. Você tem que ler uma passagem e aí o que você faz? O que é meditar? Não é pensar. Se você jogar no Google lá, vai falar, meditar é pensar. Não, espiritualmente não é isso. É envolver o seu coração naquilo que você está lendo. E isso é meditar.
Então você vai remoendo aquilo em seu coração, a palavra tem que estar dando volta em seu coração. Vai lendo, relendo, Isso, relendo. você lê lá, aí ela deve ficar dando volta em seu coração o tempo todo. Dentro disso aí, vai haver o quê? Vai haver a revelação de Deus. Está entendendo? Porque quando Satanás veio falar com Jesus, tentar a Jesus, ele falou, transforma essa pedra em pão. A própria palavra estava assim, ó. Então o que ele falou? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o que acontece? A palavra está dando volta. O tempo todo. Dominante. Por isso, o tempo todo, entendeu? Então você vai para um canto e vai ler sem mágoa, sem ressentimento. Só você recita em voz alta, como se você estivesse contando a história. Entra dentro da história. Ali você faz o teste. Você vai chorar, você vai rir, você vai se emocionar e ninguém vai entender. Por quê? Porque a graça de Deus te envolveu na palavra. E você sai dali com uma fé tremenda. Está entendendo? Porque a fé vem por meio de quê? De ouvir. Exatamente. A palavra, a mensagem a respeito de Cristo. Você está ali se envolvendo. No outro dia, você pega uma outra passagem. Então, num capítulo tem 5 passagens, 4 passagens. Cada dia você vai remoer uma passagem, outra passagem. Quando você for chegar na igreja, então, ou acontecer alguma coisa naquele próprio dia, tá entendendo? Aí você vai ler, a palavra está assim, ó, você está remoendo ela, você está dando volta em seu coração. E aí você vai ter respostas. Está entendendo? Para cada situação que o próprio Deus vai te dar. Até porque é o próprio Espírito que vai te fazer lembrar, né? O momento oportuno para usar aquilo que foi lido, aquilo que foi meditado. Exatamente. Né? Aí você vai ver que a oração, o jejum, está totalmente direcionado pelo Espírito, que é a palavra. Não é você, é o próprio Deus. Se você for fazer uma concentração, por exemplo, uma concentração, Deus te usa muito na cura, na libertação. Os conhecidos seus vão querer, próximos seus, vão querer fazer o quê? Trazer os parentes para você orar primeiro, como se fosse um privilégio. Verdade. Eles são privilegiados, que a gente se conhece, a gente é parente e tal. Só que aí o que acontece? Eles podem se abater, você pode passar direto e ir lá no fundo. Porque você está direcionado pelo Espírito e não pela emoção. Jesus não foi direcionado pela emoção quando os mensageiros chegaram para ele e falou bem assim que Lázaro estava doente. Verdade. E olha que Jesus era amigo, hein? Então, mas o que acontece? Não é a questão da emoção, é a questão do Espírito. Entendeu? Ele não fazia nada que não fosse a vontade de Deus. Ele falava, eu tenho muitas coisas para falar para vocês, mas só posso falar para vocês aquilo que o meu pai ordenou falar. Meu Deus, que legal. Então é totalmente diferente. Jesus nos ensina, mas o povo joga Jesus num canto e quer ensinar da maneira que nem eles mesmos sabem. Romanos capítulo 21, versículo 25 diz assim, ó, mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o próprio Criador. Meu Deus. Hoje as pessoas, elas reverenciam o homem, servem ao homem, mas não servem a Deus. Verdade. Entendeu? O que o homem fala, eles batem em cima. Se a igreja tem uma doutrina e tal, mas mesmo que é fora da Bíblia, mesmo que é antibíblico, mas eu estou no ministério, eu tenho que obedecer ao ministério. Você decide, ou você obedece ao ministério, ou você obedece a Jesus. Ou você obedece à palavra de Deus, ou você obedece, né, à congregação a qual, por exemplo, colocou uma certa regra. E a Bíblia diz que toda doutrina humana é satânica, toda sabedoria humana e terrena é satânica. Então toda sabedoria que não vem do alto tem que tomar cuidado. E aí nesses casos, se vem de líderes, pastores, a sua orientação seria o quê? Para que então, para não desobedecer, saísse desse ministério e procurasse algum que verdadeiramente segue a Bíblia, né, na íntegra. Com certeza. O que acontece? Aí eles vão falar, mas aí você está... Para não ficar também aquele embate, né? Irmão, presta atenção, leia a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia. Jesus chegou em Jerusalém e começou a mostrar a verdade. O povo começou a seguir ele. Tá entendendo? E parou de seguir os sacerdotes. O que eles arrumaram? Queria matar Jesus a todo custo. Verdade. Por causa disso aqui, ó. Olha aí. Hoje a realidade, se você começar a pregar a realidade da Bíblia, a realidade do Evangelho, ela vai te levar a um nível que, querendo ou não, vai revelar muitos mercenários, muitas pessoas que estão atrás de dinheiro.
Estão usando o evangelho como uma ferramenta, uma profissão para ir atrás de dinheiro. Com isso você vai arrumar inimigo. Foi o que aconteceu com João Batista. O povo tudo subia para Jerusalém no dia da purificação. Por quê? Porque chegava lá, eles compravam o sacrifício, eles compravam a ovelhinha, eles compravam o pombo, eles compravam o boi para fazer o sacrifício do perdão dos pecados. Ali eles vendiam o gado, o couro. Paulo era um dos que depois chegou lá depois, ele era um dos que comprava esse couro da mão do sacerdote e levava e vendia, fazia capas, fazia escudo, fazia muitas coisas. Paulo ganhava muito dinheiro com isso. Então o que acontece? A igreja se beneficiava com isso aí. Só que acontece, tudo isso aí ia para Roma. Porque Roma já tinha manietado Jerusalém, estava sob o domínio romano. Então eles tinham que pagar Roma, e eles só podiam usar as roupas sacerdotais, só era liberado para o sacerdote na época das festas. Se você fosse lá fora da época das festas, o sacerdote só estava católico, não estava com peitoral, não estava com mais nada. Porque Roma não liberava, só na época de festa que vinham os judeus de todo lugar. Aí o que acontece? João Batista aparece do nada, lá no Rio Jordão, batizando pelo perdão dos pecados, de graça. O povo não subiu para a festividade. O congresso, que nem um congresso. Quando chegou a hora, o povo não veio chegando. O que aconteceu? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Você não está sabendo? Não. O filho de Zacarias, o João, está lá no rio batizando pelo perdão dos pecados, de graça. Como é que é? Aí eles vão lá para ver. Está entendendo? O lucro deles estava indo de ir abaixo. O que acontece? Quando ele chega lá, João fala assim: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura que está prevista para vocês? Meu Deus. Ó, sem medo nenhum, hein? Sem medo nenhum, porque direcionado, né? Chega a arrepiar. Quando é direcionado e guiado pelo Espírito, o próprio Deus te... Agora até o pelinho agora do cocô, agora arrepiou. Aleluia. Então veja bem. Então quando eles viram isso, que o seu lucro estava sendo tirado, automaticamente eles começaram a fazer o quê? Nós temos que arrumar um negócio para não matar esse cara. Aí até os soldados vinham e falaram: e o que nós temos que fazer? Os cobradores, falou: divide, se você tem comida, divide com quem não tem. Se você tem cabo, divide com quem não tem. Se você só receba aquilo que te deve, não há mais. Olha o evangelho. Olha o evangelho genuíno. Olhando mais para o próximo como para si mesmo. Olha só para você ver. E o que aconteceu? Eles arrumaram logo um jeito de matar. Tá entendendo? Então, hoje, as igrejas, ela prefere, tipo assim, muitos líderes, se você não souber, melhor para eles. É mais fácil de te manipular. Verdade. Quanto menos você conhece, menos você sabe, muito mais fácil de manipular. Por que as pessoas sempre estão perguntando qual é o seu chamado? Se você chega dentro de uma igreja e fala bem assim: irmãos, qual é o seu chamado? Você vai ver que tem gente que tem 30 anos dentro da igreja e não sabe qual é o chamado dele. Você vai ver que tem pessoas que têm mais de 15 anos dentro da igreja e você pergunta qual é o seu chamado. Aí vai falar: é reger as irmãs. Isso não é chamado, irmão. Lamento muito, mas isso não é chamado. Chamado, meu querido, é o quê? É os 5 ministérios. Deus te chama para o ministério. Qual é que é? Apóstolo, evangelista, profeta, pastor e mestre. Entendeu? Isso é o chamado. Deus te chamou para pregar. Deus te chamou para profetizar. Deus te chamou para ensinar. Isso é chamado. Entendeu? Agora, o que eles criam? Eles criam, faz igual os judeus, né? Os judeus, para não quebrar os 10 mandamentos, eles criaram 613 leis em volta para não chegar ao mandamento. Só que não é por regra, não é por força e nem por violência, deve ser por fé. Então não era aceito. Olha que coisa, irmão. Olha que coisa. Então, hoje as pessoas tentam prender as pessoas dentro das igrejas com o quê? Com regras. E como as pessoas não conhecem, não sabem de nada, engole aquilo, tá entendendo? E vai embora, tá entendendo? Vá para o campo, trabalhar, vai fazer a obra, mas não conhece Jesus, nem o Espírito, está direcionado pelo homem, vai tomar paulada no meio do caminho, vai perder até o rumo de casa, e depois vai culpar o ministério. E não entende. Vai culpar o ministério, vai falar pra você: foi o ministério. Mas você não, mas foi o pastor. Mas é o ministério que me levantou. Aí você pergunta às pessoas: ô irmão, você recebeu essa função, e qual é a finalidade? Qual é o propósito? A definição? O que você faz? Eu não sei.
Mas o pastor me ungiu. E aí? É o que acontece hoje. Aí vão passar por situação difícil, não vão saber. Aí vão tentar orar. Aí quando for orar, cheio de problema, o que acontece? Eles vão atrair o inimigo. Também tem isso. Tem. Olha aí. Ou você não lembra lá em Atos capítulo de número 19 que os 7 filhos de Cefas foram tentar expulsar o demônio em nome de Jesus que Paulo prega, saia dele. O demônio falou: eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas você não conhece não, meu filho. Ele entrou na madeira, tá entendendo? Então tem esse negócio também. Você observa que às vezes as pessoas entram num propósito, entram num sistema de oração, de jejum, e começam a receber ataques. Pela madrugada, sonhos pesadíssimos. Verdade. Aí eles falam: vocês estão recebendo a retaliação, porque por causa da campanha. Não, irmão. É porque falta alguma coisa melhorar lá. Porque quando você começa a orar nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus tem poder no mundo espiritual, tanto no céu, na terra e no submundo. Quando você começa a clamar o nome de Jesus, sem autoridade devida, o inimigo quer vir, ele vai vir para saber quem é que está chamando. Meu Deus. E quando ele vir para ver quem é que está chamando, se você não estiver digno, duas coisas: ou a sua oração será inútil, é melhor que seja inútil, ou será destrutiva. Por que destrutiva? Porque o inimigo vai vir te arrebentar. Tá entendendo? Porque você não tem autorização, não tem autoridade para usar o nome. E aí ele vai te arrebentar. Então, isso as pessoas não sabem. Elas não têm noção. Então elas acham que é simplesmente orar. Orar sem perdoar, sem... Irmão, o evangelho tem muito mais a ver em você olhar para você, tá entendendo? Do que ficar olhando a vida dos outros. Hoje as pessoas olham mais a vida dos outros que eles mesmos. Verdade. Quando nós vamos ler a palavra, nós vamos olhar para nós mesmos, vermos o que precisa melhorar. A análise tem que ser feita primeiro em nós, né? Exatamente. Por isso a Escritura diz: examine-se o homem você, assim mesmo. Assim mesmo. Mas não, hoje tem inversão de valores, pastor. Já examine-se o próximo. Não tem nada para fazer, vamos botar a culpa em alguém, vamos achar alguma coisa. Ai, meu Deus, entendeu? ajuda-nos. Então, olha pra você ver, só no processo do jejum e da oração, você vai ver que é uma caminhada, não é só chegar a orar, não é só chegar a jejuar. E é uma coisa atrelada à outra. Exatamente. Né? Olha a frustração que levou quando os discípulos chegaram e falaram assim: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Qual foi a resposta de Jesus? Tem castas de demônio, né? Que só sai por jejum e oração. E eles faziam o quê? Nada. O que Jesus falou para eles? Eles falaram assim: Senhor, nos ensina a orar. Foi. Olha a expressão que Jesus fala no Pai Nosso. Vê se vocês têm noção disso. Tem gente que ora todo dia o Pai Nosso, como diz o pessoal no norte, feito uma reza. E já aprendeu, ficou até a mesma coisa, né, pastor? Fica uma coisa repetitiva, todo dia a mesma coisa, Pai a mesma Nosso fala. que está no céu, parece uma reza, mas na verdade não é uma reza, é uma expressão, né? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Mas você vê que engraçado, eles falam isso, mas será que realmente estão perdoando? Você vê, é uma coisa contraditória. Né? Eles não percebem nem o que estão não sabem falando. O que está falando. Eles não prestam atenção nem no que está falando. Pois é. Porque observa bem, na oração você está trazendo a condenação para você mesmo. Verdade. Se eu tenho um problema com você, verdade, e eu estou pedindo para Deus me perdoar, como eu te perdoo e eu não te perdoo, o que eu estou pedindo? Eu estou pedindo para Deus não me perdoar. Verdade. Então eles não têm nem noção nem do que eles falam. Olha, as pessoas lê, mas porque não medita, não presta atenção. Eu sempre falava com o Felipe, o evangelista lá, o segundo da igreja: Felipe, faça uma leitura perceptiva e panorâmica. Não faz assim, ó. Tá entendendo? E preste bastante atenção no que você está lendo. Preste bem atenção. Qual que é a coisa que mais tira os crentes hoje da igreja? Sofrimento. Tira ou aproxima, pastor? Porque muitos não vêm por causa disso? Muitas pessoas estão indo para a igreja, mas não é por Deus. Não, é pelo problema que estão passando. Exatamente. Mas quando os problemas
não são sanados, o que acontece? Aí se revoltam ainda mais. Exatamente. E o que acontece? Olha para Jesus agora lá no Getsemane. Meu Deus. Jesus no Getsemane, ele diz assim: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Aí o papai não tirou. O que ele fez? Ele orou com ainda mais força. Então quer dizer, o sofrimento que ele suou sangue deu para ele um desejo maior de buscar a Deus. Então o seu sofrimento, a sua aflição aumentou o desejo de buscar a Deus, de adorar a Deus, de orar a Deus. Hoje o sofrimento para o povo. Se revoltam. O povo se revolta, caça um culpado, caça isso. Verdade. E quando na verdade deveria ser o contrário disso, né? Temos aí Jesus como exemplo, né? Se jogar, se doar mais, buscar mais. E para que a vontade do Senhor seja feita. Você vê que nós estávamos só falando aqui do jejum e da oração. Não, mas isso daí, mas tá tudo atrelado, pastor. Tá tudo atrelado? Sim, porque as perguntas que me foram passadas é exatamente isso. É a forma de orar, a forma de jejuar e a forma da leitura bíblica, porque são 3 coisas. Você vê que interessante, eu nem precisei falar. Olha como o Espírito Santo de Deus já está aqui, né? Guiando, né? E nos instruindo para o caminho certo. Porque quando a gente erra, mas por falta de conhecimento é uma coisa, agora errar sabendo da verdade, aí a cobrança é maior, né, pastor? Exatamente, então tem que tomar muito cuidado com essas coisas para você não passar a vida inteira fazendo de forma errada e não ver resultado. Aí entra umas outras questões que é até complicado falar, é difícil falar, irmãos, porque eu sei que muitas pessoas entendem, outras não entendem, mas não é por vocês, não é porque você não quer entender. É o próprio Senhor, né? Exatamente. Que abre para que algumas, né, entendam e outras não, né? Sim, o Paulo escreve uma carta a Timóteo e ele fala bem assim: eu era blasfemo, eu insultava o Senhor e persegui o Senhor, porque eu não sabia o que estava fazendo, porque não tinha fé. Mas olha a resposta dele: mas pela graça, ele me deu a fé e o amor. Em Gálatas diz que a nossa fé é alimentada pelo amor. Olha que coisa. Aí Deus dá a fé para ele e também dá o amor para alimentar a fé dele, para que a fé dele não venha desfalecer. Olha que coisa. Mas antes ele faz um monte de coisa errada pensando que está certo, porque não tinha fé. Quantas milhões de pessoas estão fazendo coisas erradas, pensando que estão fazendo certo, mas porque não tem fé? E quem é que dá fé? Você compra no mercado? Nunca. É o próprio Deus. E nessas ocasiões, pastor, quando essas pessoas não têm esse tipo, né? Não tem fé, não tem amor, mas está ali orando, como, né, foi dito, tá orando, tá jejuando, tá estudando, tá pregando, tá em cima dos altares. Aí vão ter com Deus, né, pastor? O nosso papel é continuar intercedendo, é isso? No reino de Deus, Jesus disse assim: a vocês é dado conhecer, a outros não. Sim. Tem pessoas que nunca vão entender. E qual seria o nosso papel em relação a essas pessoas que nunca vão entender? Faça a sua parte. Dá amor. Faça a sua parte. Mesmo que não venha o amor na parte da pessoa. Aí vai entrar o chamado. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Certo. Sem se preocupar com a lei. Você tem um trabalho. Você tem um trabalho. Foca nele. Exatamente. Se você for ficar, aí você não consegue fazer o seu. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque os outros já tem outra pessoa para fazer. Entendi. A Bíblia diz que até as nossas boas obras, em Efésios, diz claramente que o Deus já preparou de antemão. Aí tem pessoas querendo fazer boa obra de tudo que até gente de conta própria. Olha o que Jesus diz: sem mim você não pode fazer nada. Verdade. Nada. Então, ao invés de querer fazer, procure se aproximar de Deus. Amém. E deixar que Ele direcione você, aquilo que você deve fazer. Amém. Olha Paulo. Tem muita gente que critica, muitos estudiosos criticam Paulo, mas eu aprendo muito. O que acontece? Paulo era um cara que vivia de uma forma pensando que servia a Deus. Porém, não tinha fé, Deus deu fé para ele. O que aconteceu depois? Ele ficou servindo a igreja. Ele ficou servindo a igreja. E depois de um certo tempo,
é que Deus vem e revela Jesus a ele, para que ele vá pregar. Olha que coisa. Ele não saiu pregando antes da revelação, irmão. Tem muita gente que pega a Bíblia, lê a Bíblia e fala, agora eu vou pregar, porque eu conheço a Bíblia, eu estou lendo. Vai! Você vai falar um monte de coisa, né? Inclusive tinha um vídeo lá que o pessoal estava comentando lá na igreja, que o pessoal falou bem assim, que o rapaz falou bem assim, poxa, eu preguei, eu suei demais, e ninguém deu um glória. Aí a mulher dele falou bem assim, mas também você falou que Moisés foi jogado na cova dos leões, aí não dá, né? Então, tipo assim, tem pessoas que querem pregar porque ele ouviu você falar. Ele ouviu você falar uma coisa, mas ele não sabe sobre aquilo que você está falando. Então, quando Deus manda você falar, você não tem medo. Ele se responsabiliza. Exatamente. Se você sai do seu lugar, você fala assim, ó, Deus fala assim, ó, hoje eu quero que você pregue nesta igreja sobre arrependimento. Amém. Pronto. O que você vai fazer? Você vai pegar a palavra de Deus, o Espírito vai te levar você em uma mensagem de arrependimento. Você vai pregar sobre o arrependimento. Então Deus está levando você a uma mensagem onde alguém lá vai se arrepender. Amém. Que seja uma. Amém. Paulo atravessou a Macedônia e foi pregar na beira das águas e Deus só abriu o coração de Lídia. Olha aí. Nós temos um negócio que nós queremos ganhar o mundo inteiro, mas não funciona assim. Entendi. Paulo atravessa a cidade todinha, muitos lugares, para ganhar duas famílias. A do carcereiro e a de Lídia. E olha que tinha muitas pessoas ao redor, né? E se você tem muita gente, várias mulheres estavam lá, a Bíblia conta, várias mulheres estavam lá no local da oração, mas Deus só abriu o coração de Lídia. E antes disso ele queria ir pregar na Ásia, ele estava, não sei, ele estava querendo pregar, o negócio de papau estava cheio, estava querendo pregar, igual tem um monte de gente que quer pregar, faz a agenda, tem um monte lá, quero pregar lá, mas meu irmão, fique quietinho na sua, deixa Deus te direcionar, meu filho, porque quando Deus te direcionar, você vai falar o que Deus quer e pronto, você vai ver resultado, ainda que você não veja com os seus olhos, mas alguém lá pode ser ativado uma fé que vai passar a enxergar as escrituras de forma diferente, vai viver de forma diferente, através daquela mensagem. Paulo queria pregar na Ásia, o Espírito, não. Aí ele falou, então eu vou para Bitínia. Aí o Espírito de Cristo falou assim, também não. Então ele queria, mas o Espírito estava impedindo ele queria ir para cá, ele queria ir para lá, mas como ele está direcionado, ele obedece. Aí o Espírito de Deus dá para ele o sonho, atravessa a Macedônia. Aí ele vai. Quando ele chega lá e está falando a respeito de Cristo, olha o que acontece. Olha, não é eu e não é você. É por isso que nós temos que falar aquilo que Deus quer. Está entendendo? Não é eu e nem você. Não é a dicção da palavra, a sua oratória, a forma que você expressa. Não é deixa de conversa. É aquilo que Deus quer que você fale, porque é Ele que vai fazer. Enquanto Paulo falava, Deus abriu o coração de Lídia. Não foi Paulo que abriu o coração de Lídia, foi Deus. Está entendendo? Glória a Deus. O carcereiro estava lá na hora na prisão quando o terremoto veio e abriu a cadeia? Não, ele nem sabia o que aconteceu. Ele chegou depois e queria se matar. Paulo pula na frente e fala assim, não faça tal que nós estamos aqui. Aí o que acontece imediatamente? Deus abre o coração do homem e fala assim, o que eu posso fazer para ser salvo? Paulo fala, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, eu creio. Aleluia. Tá entendendo? Ele não estava lá, tá entendendo? Mas quem é que fez a obra? O Espírito. Quem é que faz a obra? É o Espírito. Se nós não se rendemos ao Espírito, nós vamos estar sobre a direção do nosso eu. E na direção do nosso eu, sabe o que nós estamos fazendo? Nós colocamos Jesus num canto e nós vamos só. Aí Jesus fala, eu vou deixar você ir para ver até onde você vai. Aí você vai como se arrebenta toda e você fala, oh meu Deus. Coloca ele na prateleira e na hora que você acha que é a hora, você tira ele, né? E exatamente. Então, oração, jejum, pregação, irmão, é direcionado pelo Espírito, né? Olha lá em João, diz assim que, Pai, a mensagem que tu me deste, Jesus falando, irmão, o mestre dos mestres, não pregava uma mensagem própria. Hoje as pessoas sentam e formulam sua mensagem. Hoje eu quero pregar sobre isso. Eu vou escrever, o ponto-chave vai ser esse. E faz aquela coisa toda. Não, olha que Jesus. Pai, a mensagem que tu me deste eu dei a eles. E o mundo passou a odiar, porque eles não são do mundo como eu também não sou. Olha aí.
Próprio Cristo não pregar a mensagem própria. E o povo aí que se acha o bam, faz mensagem até umas horas. Tem até livro, né? Tem livro aí de 2.000 mensagens. Você pode comprar aí na internet, nas livrarias, e você sai pregando por aí afora. Meu Deus. E quando nós estudávamos, né? Nós estudávamos em escolas teológicas, e eu lembro que o pastor Adriano e eu, a gente ficava assim. Quando a gente ia pregar num lugar, a gente tinha que saber quem é que foi pregar lá, antes de nós. Por quê? Porque quando a gente ia pregar, se outra pessoa da mesma classe nossa foi pregar, então ia pregar a mensagem, nós podíamos estar pregando a mesma mensagem que a gente aprendia na sala de aula e saía, tá entendendo? Então, tipo assim, aquela coisa, sabe? Igual. É igual. Até os jargões, as coisas, irmão, vou falar uma coisa pra você, irmão, a gente apanha para aprender. Tá entendendo? E é Deus que vai abrir o entendimento, não adianta. Quando Deus abrir o seu entendimento, você vai ver que você pode falar coisas, você pode trazer uma mensagem simples, arrependimento. Qual foi a mensagem difícil que Jesus pregou, irmão? Sabe o que era difícil? Que ele falou, mas é difícil isso. Era perdão. Qual é a porta estreita que o povo não entende? Eles acham que é doutrina ministerial, que acham que é o costume da igreja, que tem que ser rígido, ou na ornamenta, ou no estilo de roupa. Não, irmão. No costume? Não, irmão. Estreito é você amar aquele que odeia você. Isso é estreito. Você perdoar aquele que te ofendeu, isso é estreito. E como tá entendendo? Isso é estreito. Então, essa porta estreita, deixa eu falar um segredinho para você que está ouvindo aí do outro lado aí, vendo? O caminho largo e espaçoso, muitos encontram. Mas olha o que Jesus fala, a porta estreita poucos encontram. Não é você que faz uma porta estreita na sua igreja. Tá entendendo? Não é você que põe o povo no estreito. É o próprio Deus. O caminho estreito é o caminho da santificação. É o caminho que você vai encontrar com Ele. E muitas das vezes Ele te coloca nesse estreito que é para poder realmente ver como que anda, né, o seu interior. Exatamente. Em relação a Ele. É que Ele quer se revelar. Ele quer se revelar. Vamos ver se você vai mesmo fazer aquilo que eu estou te ensinando, né? Vai ouvir o som da minha voz e ser guiado pelo Espírito, ou se você vai fazer a sua própria vontade. É mais ou menos assim. Vamos desenhar, pastor? Tá se deparando com uma pessoa que você não suporta, a pessoa que só faz teu mal. Mas o que você vai fazer diante dessa situação? Você vai levar amor, você vai cumprimentar ou vai fingir que nada, que não existe, né? Que é uma parede? Porque muitos fazem por aí, né, pastor? Sim. Passa aí, pum. Não, faça a tua parte. Se a pessoa vai receber ou não, você fez a tua parte. Deus viu, né, pastor? Com certeza. O próprio Deus, Ele nos ensinou na prática, não na teoria, na prática. Na prática. Se o seu inimigo tiver fome, dê de comer. Olha aí. Se tiver sede, dê de beber. Amém. Em Romanos capítulo 8, nos diz assim e 7, nos diz assim, se a minha natureza humana controla a minha mente, eu me constituo inimigo de Deus. Eu sou inimigo de Deus. E o que Deus me fez? Me deu a graça, me deu Jesus na cruz do Calvário para perdoar meus pecados, me deu a redenção, a salvação. Olha só para você ver. Então Ele pagou o mal com o bem. Então Ele mostrou na prática, tá entendendo? Como nós devemos se portar. Exatamente. Aí eu falo para você, como é que Deus, por exemplo, aí você fala assim, não, mas Deus é Deus. Ele nos mostrou. Você teria coragem de perdoar, salvar da condenação do inferno aquele que matou seu filho? Nossa, aí é forte. Você teria coragem de tirar, não, que nós todos quando entra nesse mundo, nasceu nesse mundo, você cai em cima de uma esteira automática que o caminho dela é um abismo. É um abismo. O Espírito Santo é a única forma de você sair dessa esteira. Uau! Tá entendendo? Top, hein? Olha que coisa. Você está constantemente em cima dela, caminhando para a morte eterna. Meu Deus. A morte eterna, a destruição total. Você está em cima. A única forma de Deus te resgatar é por meio do Espírito. Que o próprio Cristo resgatará os que Ele escolheu de antemão, antes da criação do mundo. Efésios 1:4. Olha só para você ver. Aí olha o que acontece. Você teria coragem de perdoar
amar e salvar aquele que matou seu filho, que você tanto ama. E aí? Deus mostrou na prática com todos nós. E aí muitas das vezes a gente fala bem assim, é muito difícil. É difícil. Enquanto você não entender quem você era para Deus, é difícil. Se você não entender a sua posição, que você é o inimigo de Deus, e que todos destituídos foi da glória de Deus, mas Ele te pegou, sem levar em conta o que você tenha feito, porque tipo assim, nós vivíamos no mundo perdido, fazendo altas coisas, errada. E o que acontece? Deus enviou um mensageiro para te resgatar. Você pagou o que, abençoado? Nada. Aí Deus vai lá e envia um mensageiro e fala, Deus te ama, Jesus te ama. Olha só para você ver, você fazendo um monte de coisa contra Ele, e Ele envia alguém para falar que Ele ama você, que Ele tem uma obra na sua vida. Olha só para você ver como que Deus é. E aí o que nós pagamos? Nós não fizemos nada por merecer. Se alguém me falar o que Paulo fez por merecer o chamado, olha onde ele estava. Ele estava indo prender os crentes, estava ainda respirando a morte de Estevão. Foi. Que ele Foi mesmo ali armou, né? Tudo ali, tá entendendo? Pensando que estava agradando a Deus. Então é por isso que nós não podemos julgar. Às vezes hoje um irmão está fazendo uma coisa errada, irmão, não julgue não, irmão, porque ele pode ser um Paulo amanhã. Verdade. Ananias não entendeu, e quando Ananias não entendeu, ele falou assim, Senhor, o Senhor não viu o que ele tem feito? Ele persegue a nós, ele faz um monte de coisa errada. Aí o Senhor vai porque ele é escolhido para mim. E aí, acabou? Para mim ele é um vaso escolhido, porque Deus vê o interior, né? Gente, tá muito bom esse papo! Passa demais! Você viu? Parece que a gente começou há 25 minutos, mas não, pastor, já estamos falando há 55 minutos, acredita? É isso aí, né? Gente, é muito top essa conversa, mas eu tenho certeza que na noite de hoje ficou tudo muito claro pra você que queria saber a respeito do jejum, que queria saber a respeito da oração e a respeito da leitura diária, a leitura bíblica, ou seja, os três são só. Tá parecendo que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Parecendo não é, né, pastor? Todos trabalham juntos. Sempre de três, né? Olha a importância, gente, é muito Você top. não pode ter uma coisa sem ter outra. Uma pessoa fala assim, eu tenho um dom, Deus me deu um dom. Não Como é que Deus te deu um dom se você não perdoa? Como que Deus te deu um dom se você guarda mágoa? Como que Deus te deu um dom se você não crê? Ou como não creio? Você para crer precisa da fé, e a fé quem dá é Deus. Aleluia. Se você não recebe a fé, você não crê, você não recebe o Espírito. Jesus diz assim, que aquele que crê receberia o Espírito. Mas como é que você tem um dom? E o dom quem dá é o Espírito. A medida da fé de cada um, meu Deus. Ou seja, semana que vem nós vamos falar mais a respeito da fé. Se você acha que a tua fé é pequena ou que você não tem fé, fica ligadinho, porque na próxima segunda-feira às 8 horas nós estaremos aqui, né, pastor? Aleluia. Se Deus quiser e se vivermos. Não é? Se não vier até lá, né? Aleluia. Nós estaremos aqui em nome de Jesus, então fica ligadinho, já convida a parentela, os amigos para poder aprender mais de Deus, porque quanto mais de Deus nós aprendemos, mais afastado do mundo nós estamos, né? E com a certeza e a convicção de que em breve estaremos lá na glória com Deus, né, pastor? Glória a Deus, em então, nome de Jesus. Deixa um tchau aí pro povo, né? Não queria ir embora não, mas temos que ir. Quando começa a falar da palavra é assim, irmão. Se deixar bom. virar noite. É, né? Muito bom, muito bom. Mas que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Eu oro, a minha oração, tanto na igreja em qualquer lugar, é que Deus te dê fé, porque através da fé você terá entendimento. Amém. Sem fé você não tem entendimento. Então eu oro para que Deus te dê fé, um espírito que ouça a voz de Deus. Amém? Amém. Deus glória a Deus. E de nunca se esqueça que sem fé é impossível agradar a Deus. Então se você tem desejo de agradar a Deus, vamos estimular, vamos ativar, que você vai aprender. Juntamente comigo e com o pastor Wesley. Até a próxima segunda, se assim o Senhor Deus nos permitir. Um beijo, fiquem na paz, Senhor Jesus.